persistente para converter todas as áreas de perturbação, converter assim claramente para nós essas áreas de perturbação como áreas internas, não mais olhar isso como áreas externas. Nós vamos converter isso de perturbações externas para perturbações internas. E aí quando nós olhamos as perturbações internas, nós olhamos com vacuidade e podemos ter um equilíbrio, não precisamos seguir isso. Então esse é o processo pelo qual a gente converte obstáculos externos em obstáculos internos e obstáculos internos em vacuidade e liberação. A partir disso nós geramos compaixão pelos seres. Porque a gente olha, os nossos filhos queridos têm isso. Irmãos, sobrinhos, pai, mãe, todo mundo está enroscado desse mesmo modo, olhando com dependência as circunstâncias externas, buscando energia a partir das condições externas, ficando dependente dessas circunstâncias e adoecendo literalmente devido a isso. Assim. Aí nós treinamos aspirando que a gente se livre disso e que se torne estável e capaz de ajudar os outros seres diante dessas circunstâncias. Isso é prática do yogi da vida cotidiana. Se vocês não tiverem nenhuma confusão, não tiverem nenhum problema, arrume uma namorada, né? Ou um namorado. Assim. Se ainda assim não tiver nenhum problema, desenvolva um apego. Aí a prática vai ficando ótima. Assim. Então, nós precisamos disso. A realização dessa etapa de prática, ela vai ser atingida quando nós compreendermos que os obstáculos não são externos. Quando a gente não tiver mais coragem de, nem para os outros, nem para nós mesmos, a gente apontar os obstáculos como externos. Aí até lá, vocês por favor fiquem recitando um gate para sangate bodhisattva, equilibrem a energia, foquem os obstáculos. Se vocês não tiverem condição de focar os obstáculos, então vocês simplesmente pratiquem shavata, um gate para sangate bodhisattva, gerem compreensão da coemergência e se mantenham equilibrados. Quando isso estiver melhor, vocês vão pegando obstáculos mais leves. E vão superando esses obstáculos, com isso vocês reforçam para poder pegar obstáculos mais pesados. Naturalmente, nós estamos na fila, nós vamos passar, nós temos uma oportunidade única em cada vida. De modo geral, todos os seres têm uma única oportunidade durante a vida de passar por um teste realmente importante, que é a morte, né? Então nós estamos indo, todo mundo. Então, na morte, nós vamos ter a dissolução dos ventos condicionados, dos 5 ventos associados aos 5 elementos. Né? Eles vão se dissociar. Nós vamos sentir, por exemplo, que o vento associado ao elemento terra, ele vai entrar em colapso. E nós vamos ficar sem força. Nós vamos perceber que o vento associado o lung, o prana, vento e lung é a mesma coisa. Então o vento associado ao elemento água, que produz o movimento, ele vai se dissolver também. A gente vai ficar incapaz de se mover. Sem força, incapaz de se mover. Aí vocês vão ver o vento do elemento fogo se dissolver. Ou seja, o corpo vai esfriar. Aí vocês vão ver o fogo do elemento ar se dissolver. Incapacidade de respirar. E vocês vão ver o vento do elemento éter se dissolver, ou seja, as ideias se desorganizam
e surgem visões escuras e o olho começa a apagar. Então, no meio disso, nós temos os nossos apegos que nós não temos mais como proteger. Com força, com movimento, com calor, com respiração e com a mente. Nós não temos mais como... Aí tudo se dissolve assim. Vocês imaginem os animais atacados por um predador muito maior, né? Aí vem um predador e ataca eles. Eles estão afetados, machucados, e eles vão dissolver os ventos e vão morrer. Então todos nós vamos passar pelo menos uma vez pela morte. E tem gente que, estando no hospital, pode passar várias vezes, né? A pessoa ressuscitada depois morre. Assim. Então o Sogyal Rinpoche disse que ele se comove muito quando ele se deu conta disso, né? Ele se comoveu muito. Porque as pessoas passam pelo processo de morte, elas são reanimadas. De repente, morre de novo, reanimado. E cada vez que é reanimado, ele luta para preservar os 5 lungas, 5 ventos, os 5 elementos. Aí aquilo entra em colapso. Essa luta, ela é muito aflitiva. Ela produz sofrimento para nós. Assim. Então, a gente deveria aproveitar cuidadosamente as situações não auspiciosas, os inimigos, para treinar a nossa estabilidade e a nossa capacidade também de produzir benefício para os seres. Então essa é uma etapa super importante. Super importante. E quando isso está estabelecido, aí nós vamos agora então entrar nas 5 sabedorias. As 5 sabedorias é um processo mágico. Então, vamos supor que a gente conseguiu essa estabilidade. Aí nós temos esse nível de estabilidade e agora a gente pensa: as coisas não me perturbam, pelo menos não me perturbam tanto. Então eu sou capaz de entrar em vários lugares, aquilo não me perturba. Mas eu percebo que aquilo é ilusório, que aquilo não tem sentido. Eu vejo a vida como ela se estabelece ao redor. Eu não sei como ajudar as pessoas. Eu também não tenho que identidade eu vou manifestar ali dentro. Ainda que eu manifeste identidades do mundo, mas não esteja preso a elas, não esteja, portanto, sob o efeito das dores e dos sofrimentos correspondentes a essas identidades, isso não é efetivo, porque, enfim, eu estou como manifestando de modo teatral. Eu uso uma identidade que não é verdadeira. Se eu me abstrair das identidades que não são verdadeiras, eu vou ficar parado aqui, não faço mais nada. Eu vou esperar a morte aqui, meditando. Vou entrar em retiro para o resto da vida. Mas como que eu posso fazer para andar no mundo e beneficiar os seres? Essa é a pergunta, né? Então, quando surge essa é a pergunta que vai dar surgimento aos bodhisattvas. Os bodhisattvas são seres que andam no mundo para benefício dos seres e não se perturbam, manifestam lucidez, têm estabilidade na energia, se movimentam de forma apropriada. Então esses são os bodhisattvas. Os bodhisattvas vão usar as 5 sabedorias. Então as 5 sabedorias se diz que são a mente de Guru Rinpoche. Guru Rinpoche, a gente quiser pensar, quem é ele? Se a gente disser, ele nasceu dessa mãe ou daquele pai, nasceu em tal lugar, viveu em tal lugar, aquilo não representa isso. Então o Guru Rinpoche, na própria história dele, ele não nasce de um pai e de uma mãe. Ele nasce sob uma flor de lótus. Por isso que ele é chamado Guru Padmasambhava. Padmasambhava, Padma é lótus. Padmasambhava é nascido no lótus. Nascido sobre um lótus. Curiosamente, ele não teve uma mãe, mas ele teve um pai. Mais ou menos assim, né? Que tinha o rei,
que aspirou um filho. E ocorre então uma emanação sobre um lago. Aí vem Guru Rinpoche. Mas a relação dele com o pai foi mais ou menos, né? Porque ele já nasceu livre, né? Mente dele livre. Então todos os seres que têm mente livre têm problema com os pais. E professores também, né? Naturalmente. Então ele nasce com essa mente livre e o pai olha para ele, vê o nascimento extraordinário dele e aspira que ele seja o herdeiro do trono. O pai dele era um rei, mas o Guru Rinpoche não nasceu para isso. O Guru Rinpoche veio com um foco bem claro. Assim, né? Então aí começam as dificuldades com o papai. Eu acho interessante isso, que na história de Guru Rinpoche não se menciona a mãe, assim, né? Nem a esposa do reino, nada. Assim, né? Talvez essa seja a razão secreta pela qual ele atingiu tal grau de emancipação. Ele já veio naturalmente sem nenhum problema de base. Assim. Então o Guru Rinpoche ele termina manifestando isso, né? Ele é as 5 sabedorias. Então essas 5 sabedorias, elas também podem se transformar em meditação. Então a minha sugestão é que cada um pratique as 5 sabedorias como uma forma de meditação. Então vocês vejam, a primeira das 5 sabedorias é a sabedoria do espelho. O primeiro dos 6 venenos, nós vamos considerar, por exemplo, raiva ou orgulho. Então os 6 venenos são orgulho, inveja, desejo e apego, ignorância, avareza e raiva. 6 emoções perturbadoras. Essas 6 emoções perturbadoras dão origem a tudo que nós fazemos no samsara, no mundo ilusório. Isso dá origem a 240 tipos de ação. São as 10 ações não virtuosas. Cada ação não virtuosa pode brotar por qualquer uma das emoções perturbadoras. Então, por exemplo, o orgulho pode produzir cada uma das 10 ações não virtuosas. A inveja, cada uma das 10 ações. E assim por diante. Então a gente precisa entender esse quadro. Então são 6 emoções perturbadoras, 10 ações dá 60. Mas essas ações são em corpo, energia, mente, paisagem. Dá 4 vezes 60, 240 ações. Então a gente precisaria purificar internamente esses 240 efeitos nas várias circunstâncias perturbadoras que a gente vive. Então isso é a meditação samapati. Quando aparecem os obstáculos, a gente agradece. Aqui nós vamos tomar 5 sabedorias. E a gente vai descobrir que essas sabedorias produzem qualidades incomensuráveis e perfeições internamente. Então esse é o processo. Elas vão produzir uma sustentação da nossa energia. Elas vão substituir completamente a mente do samsara. Então é assim, na sabedoria do espelho, nós geramos uma ação mental, um tipo de inteligência que é capaz de entender as pessoas atuando no mundo delas. Por exemplo, nós já vimos que um objeto é visto por nós através de um processo coemergente. Então o objeto surge dentro e fora. Se nós mudamos o aspecto interno, o objeto muda de cara. Mudando várias opções internas, os objetos vão mudando. Um exemplo é, eu uso o reino dos deuses para olhar os objetos, eu posso ver várias coisas. Se eu usar o reino dos infernos, eu vejo outras coisas. E assim por diante. Eu vou mudando o mundo interno, vou vendo, através da coemergência, diferentes experiências. Então, eu vou olhando desse modo e percebo a coemergência. Então, as ações negativas, elas brotam assim.
E eu começo a olhar os seres que estão no samsara com esses olhos. Eu tento ver como é que funciona a coemergência dentro da mente do outro. Isso é a sabedoria do espelho. Isso não é julgamento, não é nada, mas a gente tenta entender como é que a mente do outro está produzindo aquele tipo de visão que o outro está descrevendo. A gente pode conseguir, pode não conseguir, mas a gente pode tentar. Então, essa é a visão do espelho. Espelho é um exemplo de coemergência. Quando a gente surge diante do espelho, aparece alguma coisa do outro lado. Então tem uma coemergência. A gente pode ir se retirando devagar e sair. E voltar rapidamente para ver que o espelho ainda está livre e não aparecer uma imagem. A nossa imagem volta correndo e entra ali. Não é assim. Aquilo é completamente coemergente. Né? Não tem nenhum atraso entre o surgimento da imagem e o nosso surgimento diante do espelho. Né? Então, mesmo com a mente, quando a nossa mente manifesta um conteúdo, esse conteúdo se espelha ao redor. O mesmo com as pessoas. Então agora, eu abandonei a mente do samsara. A mente do samsara é assim, eu olho para os objetos e vejo qual é a energia que eles produzem em mim. Os objetos que produzem mais energia eu tenho apego e puxo tudo para perto. Os objetos que afetam minha energia eu empurro. Como os objetos alteram isso, às vezes eles produzem energia, às vezes não produzem, eu estou sempre empurrando objetos e puxando outros. Empurrando e puxando. Eu tenho muito trabalho. E entre esses objetos estão as pessoas. Nós empurramos pessoas, puxamos outras pessoas, que eu tenho um fluxo para manter a nossa energia. Né? Aqui nós não estamos fazendo isso. Aqui nós olhamos para as outras pessoas, a nossa energia já está estável, está independente do que está ocorrendo. Então nós podemos penetrar no mundo do outro e ver como é que a mente do outro está operando com a coemergência. Ou seja, o que está brotando na mente do outro para produzir a experiência de mundo que o outro tem. Aí nós entendemos. A gente compreende. É como se fosse um aspecto muito profundo de psicologia budista. Assim. Aí, entendendo isso, vocês observem, a gente não tem a sensação de ganhar ou de perder. A gente apenas está entendendo o que está acontecendo com o outro. Nós mesmos não temos nenhum papel nisso. Nós não estamos olhando a nós mesmos, nós estamos olhando o outro. A gente não está olhando o outro como um instrumento do nosso mundo, como uma fonte de energia para nós. Nós estamos simplesmente vendo o outro no mundo dele. Então essa é uma inteligência que não é pessoal, ela não depende de uma pessoalidade. Ela não é alguma coisa que a gente olhe o outro como instrumento do nosso mundo. A gente está olhando o outro no mundo dele. A nossa mente, ela é livre, ela pode penetrar e operar desse modo. Então, isso já é uma inteligência incomum. Porque dentro do samsara nós só operamos a partir de coisas que dizem respeito a perdas e ganhos nossos. Assim. Só coisas que dizem respeito a vantagens para nós. Aqui não vem ao caso de ter vantagem ou não. Nós estamos olhando o outro no mundo dele. Então a gente precisaria ver isso. Um aspecto muito importante associado a esse tipo de inteligência é quando nós começamos a ver o outro no mundo dele, surge ou não surge uma energia que sustenta essa visão. Então a gente precisaria ver que essa energia surge. Se essa energia surgir, ela é o Lung do Buda Akshobhya. Essa expressão Lung do Buda Akshobhya, ela é muito profunda. Os mestres que operam com isso, eles transmitem o Lung das deidades.
O Lung da deidade é assim, aquela inteligência, ela não é simplesmente uma mente que não tem energia. Ela é uma mente que quando opera, a energia brilha dentro da pessoa. Então ela manifesta aquela inteligência de forma completa, viva. Então quando nós utilizamos uma inteligência, essa inteligência está viva, a energia está presente. Se a energia não estiver presente, nós vamos ter a nossa energia arrastada por outras coisas. Provavelmente nós vamos perder a capacidade de manter essa visão. Se a gente tem prática de shamatha, a gente pode treinar isso. Então a gente coloca a mente naquela posição, como nós já temos o domínio da energia, a gente adiciona energia e sustenta a visão. Então surge a bênção e a transmissão do Buda Kshobhya. Aquilo acontece de modo mágico, né? Aquilo acontece. Vocês também podem rezar, se vocês têm uma conexão assim, mais religiosa, mais mística, vocês podem rezar assim. Eu pratiquei para me tornar disponível para benefício de todos os seres, que o Buda Kshobhya manifeste em mim a inteligência do espelho e a energia correspondente. Então vocês aspiram isso. É muito provável que o resultado seja imediato, assim, seja que o olho de vocês brilhe e que aquilo efetivamente aconteça. Assim. Isso significa autotransmissão, autoempoderamento. Vocês rezam por vocês mesmos e obtêm esse empoderamento. Aí aquilo surge. E quando essa inteligência acompanhada dessa energia surge, nós olhamos em volta e nós vemos os seres presos em seus próprios mundos. Se vocês olharem aqui mesmo uns aos outros, vocês vão ver que cada um de nós está preso num tipo de bolha diferente, atuando de uma forma própria, num mundo próprio. Agora, nesse momento, nós estamos dentro do templo, né? Uma terra pura aqui, e aqui nós nos entendemos. Mas cada um de vocês tem uma forma de viver o mundo e de se manifestar com suas prioridades e com suas energias, seus movimentos. Então, nós olhamos aqui com esses olhos. E aí, olhando assim, a gente vê que, por mais que cada um faça esforços dentro dos seus mundos, não vai resolver. Nós estamos dentro do samsara que não vai a lugar nenhum. Aí brota em nós compaixão. Primeiro ponto, assim, brota compaixão. Aí vem a visão de Guru Rinpoche, a expressão que ele usa. O ambiente ao redor é o cemitério. É como se os seres estivessem mortos por uma dimensão mais elevada. Numa dimensão limitada, a morte é próxima também. Então o ambiente externo é o cemitério. Essa é uma visão muito interessante, sabe? Eu vi certa vez, eu tive num congresso da Unipaz no Rio de Janeiro, e vieram vários índios, vários pajés vieram da Amazônia. Eles nunca tinham ido a uma grande cidade. Aí as pessoas disseram, eles estão muito assustados, porque eles estão vendo muitas pessoas mortas andando. Aí vocês olhem exatamente assim, né? Ou seja, quando a pessoa está dominada pelo papel que ela exerce, é como se ela fosse um zumbi. Ela deixou de ser ela mesma. Ela está exercendo uma função particular com uma mente limitada, fazendo uma certa coisa limitada. E os índios, eles não estavam acostumados a ver pessoas assim. Eles viam pessoas livres. Pessoas que manifestavam os seus conteúdos, mas manifestavam os conteúdos. Ali eles estão vendo pessoas que não manifestam seus conteúdos, mas manifestam papéis, personagens. E eles estavam muito assustados de ver gente que
faz coisas que não vêm do coração, fazem coisas como autômatos, se movendo. Né? Então o Guru Rinpoche ele também vai dizer, o ambiente externo é o cemitério. Se eles perderam essa dimensão viva, eles estão cumprindo espaços limitados dentro do samsara, do mundo condicionado. Aí quando essa visão brota compaixão pelos seres. Eles não precisam ser submetidos a isso, não precisam sofrer esse tipo de limitação. Aí pode brotar amor, que é a segunda qualidade, que é a qualidade que, independente do que esteja acontecendo com aquele ser, a gente vê que ele tem uma dimensão livre na mente. É muito importante a gente poder olhar para os seres e ultrapassar os condicionamentos que a gente está vendo neles. Que a gente possa olhar para os seres e ver que eles têm uma capacidade de fazer diferente do que eles estão fazendo, ainda que eles mesmos não vejam. Então, a gente precisaria compreender que todos os seres têm a natureza completamente livre dos condicionamentos que eles estão atuando. Então a gente olha com esse olho. Né? Isso é amor. Naturalmente, quando o amor não tem esse grau tão elevado, ele pode ser simplesmente a manifestação da compreensão de qualidades positivas que o outro tem. Todo mundo tem qualidades positivas. Então vocês experimentem isso. Né? Procurem ver qualidades positivas nos inimigos. Porque eles têm. Com certeza tem. E, então essas qualidades nós podemos entender e nós podemos nos alegrar porque aqueles seres têm essas qualidades. Quando nós olhamos para os inimigos e não vemos qualidades positivas, nós com certeza estamos perturbados. Porque todos os seres têm qualidades positivas. Num ponto último, eles têm a qualidade positiva da natureza primordial, da natureza completamente livre da mente que vai atingir iluminação. Eles têm isso. Aí o terceiro aspecto que a gente reconhece a partir da sabedoria do espelho é esse aspecto de alegria que brota em nós. Quando a gente olha para alguém e a gente consegue gerar compaixão pela pessoa e observar qualidades positivas na pessoa, nós manifestamos uma energia em nós mesmos. Essa energia surge de modo natural. Aí surge o quarto aspecto. A gente se dá conta de que a gente deveria praticar isso em todas as direções. Ou seja, com qualquer ser, a gente pode olhar com a sabedoria do espelho, manifestar compaixão, amor, alegria, e aí essa igualdade seria equanimidade. A gente olha tudo de forma equânime. Então essas são chamadas as 4 qualidades incomensuráveis. Elas foram explicadas pelo próprio Buda. Aí surgem as 6 perfeições. Nós manifestamos as 4 qualidades incomensuráveis. A gente se pergunta, mas eu faria o quê? Eu tendo desenvolvido compaixão, amor, sentindo alegria, olhando tudo de forma equânime, os vários seres de forma equânime, eu faria o quê? Aí brota as 6 perfeições. Então essas perfeições, elas são descritas pelo Sutra do Diamante. Então esse é um tema bem maravilhoso que eu vou descrever hoje à noite. Essas 6 perfeições. Mas só para manter o contexto, né? Então estou aqui falando da sabedoria do espelho, depois nós vamos ver que a sabedoria da igualdade, que é a segunda, ela tem ela dá origem também às 4 qualidades incomensuráveis, às 6 perfeições. Depois eu vou ver que a sabedoria discriminativa também dá origem às 4 qualidades incomensuráveis, 6 perfeições. E assim por diante, as 5 sabedorias manifestam isso. Né?
Eventualmente, nós vamos introduzir ainda, se der tempo, essas outras sabedorias, como sabedoria de Vajrasattva e sabedoria de Chenrezig. Assim. Então nós estamos entrando nessa área. Só para lembrar como é que isso chegou a esse ponto, né? Ontem nós olhamos faixa 1 do automatismo, faixa 2 de nós organizados para obter resultados, porém resultados dentro do mundo condicionado, que mesmo que a gente obtenha todos os resultados não adianta. Aí uma faixa 3, que é quando a gente compreende que existe um mundo interior que está atuando o tempo todo, e é bom, é crucial que a gente entenda como que esse mundo opera e como que a gente pode fazer ele operar melhor. Hoje nós vimos que a gente precisaria praticar motivação correta, depois shamatha impura, shamatha pura, para poder utilizar a mente como aliado. Aí nós percebemos a importância do Prajnaparamita, compreensão da coemergência, esse mundo interno e esse mundo externo, eles coemergem. Aí nós vimos os lungs, como é que acontece, como é que a energia se move. E aí eu passei para aquele outro roteiro, saí dos 21 itens, entrei no roteiro do yoga do cotidiano. Então o yoga do cotidiano é aquele que vai, em primeiro lugar, purificar as negatividades todas. Então eu descrevi as 10 ações não virtuosas e suas complicações, descrevi as emoções perturbadoras, as 6 emoções perturbadoras que produzem todas as ações não virtuosas. Então, isso seria a craca, seria o problema nosso. Aí eu descrevi brevemente como é que isso afeta o corpo, a energia, a mente, a paisagem. Agora, um pouco adiante, mais adiante, muito adiante no tempo. Isso produz os efeitos negativos, né? E aí eu propus que a gente fizesse uma purificação cuidadosa disso. Essa purificação cuidadosa disso vai resultar numa compreensão estável de que os problemas não são externos, de que existe uma contrapartida interna que nós podemos administrar, nós vamos convertendo os problemas externos em dimensões internas e trabalhando internamente isso, né? E agora eu comecei a descrição de como que a gente povoa o mundo interno quando ele já está purificado, mas a gente povoa esse mundo interno para poder agir de forma lúcida em meio às circunstâncias do cotidiano. Aí eu tomei a primeira das 5 sabedorias, descrevi as 5 com a manifestação de Guru Rinpoche, peguei a primeira das 5, que é a sabedoria do espelho, e descrevi como que dessa sabedoria brotam as 4 qualidades incomensuráveis. E agora, hoje à noite, eu vou falar sobre as 6 perfeições. Depois nós vamos seguindo esse processo e vamos compreendendo uma por uma das sabedorias, que, aliás, é o eixo que move a escola, né? Nós usamos esse eixo disso que eu estou falando aqui, mas especialmente as 5 sabedorias. E é também a mandala que está sobre o teto aqui, né? E os 5 sabedorias são os 5 Jnani-Budas que estão sobre a porta. Então aqui nós estamos com essa mandala, nós estamos operando desse modo, assim, né? 5 cores, 5 sabedorias. Então à noite nós seguimos. Se vocês tiverem perguntas agora, aí por alguns minutos a gente pode seguir conversando. Por favor. A sabedoria do espelho é tentar perceber como é que é a outra pessoa? É. Mais ou menos isso? É. É a sabedoria da coemergência. Aquelas regras do corpo, não sei se é regra, né? Corpo, fala e mente. Eu fiquei pensando assim, se aquilo ali não poderia levar a pessoa
há uma responsividade assim, levar eles para faixa 1 ou 2, por exemplo, ficar fixo naquelas regras ali. Pode. E aí, nesse sentido aí... É melhor não considerar que seja uma regra, né? Considerar que seja alguma coisa lúcida, né? Então a gente vai purificando isso, né? E o nosso objetivo com esse estudo é localizar a origem dos obstáculos que estão atuando em nós. Se a gente conseguir, por exemplo, manter a nossa energia estável, essas ações elas já nem brotam. Todas elas brotam a partir dos 3 animais e a partir da tentativa nossa de sustentar coisas, como se fossem vitais para nós. Na medida que a gente tem uma energia equilibrada, a gente não está dependente dessas circunstâncias, então nós não vamos ver o surgimento disso, né? O impulso de matar, conter o impulso de matar pode ser uma regra, que eu posso automatizar e não matar simplesmente. Mas eu posso extinguir o impulso de matar se eu tiver, por exemplo, uma ação tipo as 5 sabedorias, que não brota, não tem como brotar esse impulso. Esse impulso de matar, ele depende da circunstância de carência nossa. A nossa carência vai produzir isso. Mas quando nós estamos equilibrados, nós não temos essa carência, então não temos esse impulso também. Um ponto que para mim não ficou claro para mim é em relação a essa evocação das energias, dos elementos, como então evocar o fogo, seria o ar e a água, né? Esses elementos, como fazer para poder estar mais estável, observando as perturbações? Aqui eu, na verdade, eu não cheguei a descrever, né, como é que isso vai fazer, mas, por exemplo, o fogo, a pessoa pode experimentar o processo dela mesma gerar calor no corpo. Ou ela está além de calor e frio. Ela pode gerar isso. Então cada um deles pode ter esse processo. Então a pessoa pode se colocar num ambiente muito frio, com pouca roupa, e ver como é que ela faz para o corpo se aquecer. Ela vai experimentar isso, ela vai dar um jeito, vai pensar, vai olhar o próprio corpo e fazer a energia se movimentar. Se a pessoa consegue, ótimo. Se não conseguir, morre resfriado. Congela. Então seria uma evocação mesmo, de uma energia. Não, a pessoa não vai fazer uma prece. Não é isso. Ela vai gerar isso. Ana? Aqui. Uma coisa que me perturba ainda dentro dessa dissolução dos elementos. Eu compreendo o processo da morte, né, acho que é uma coisa tranquila, mas de alguma forma a morte violenta, o acidente, aquela coisa, a mim perturba, sabe? Então eu não sei por que exatamente, se é que a gente compartilha o sofrimento desse ser, eu não sei o que acontece. Ou seja, te perturba ver alguém morrer morte violenta, é isso? Não, a própria notícia, sabe, por exemplo, um acidente muito feio que destruiu, o Brook também, uma pessoa de bicicleta atropelada que destruiu a cabeça, por exemplo, isso me perturba. A mim também. Preferia não ter ouvido isso. Eu não queria dizer. Mas... Você viu alguma coisa? Não, eu digo assim, porque parece que tira a chance do ser desse processo. Se defender um pouquinho. Que seja, isso, né? Então eu fico pensando, por que isso perturbou você? Isso mesmo. Aí a pessoa, ela tem uma
ela tem um impulso de defesa, de algum modo, né? Aquele impulso de defesa foi colhido e derrubado, né? Então a gente tem impulso de defesa e não consegue defender, foi derrotado, assim, né? Isso é horrível, realmente, né? É horrível. A gente vê a agonia do outro, vê a aflição do outro e, fim, sem solução, né? Então isso nos aflige, né? Às vezes eu acho que essa energia, por exemplo, até para um noticiário de jornal e coisa, perturba, são perturbações, ruídos que a gente nem percebe, mas eu percebo que esse é um dos mais difíceis de eu me livrar. Me perturba. Sim. Essa violência da violência, sabe? Não. Certeza. Então esse aspecto diante da morte é um aspecto interessante, assim, ó. A gente precisa de uma estabilidade diante disso também, né? O Guru Rinpoche dá muitos ensinamentos a respeito de vida e morte. Eu acho que é das áreas mais difíceis a gente poder olhar para a morte e ultrapassar isso, não tremer diante da morte, né? Eu acho difícil isso. Aí o Guru Rinpoche dá muitos ensinamentos nesse sentido. Quando nós, por exemplo, se a gente leva em consideração que a nossa natureza está além de vida e morte, de fato, a gente não é afetado por isso, né? A gente compreende a natureza de como as coisas surgem, como é que a sensação de vida surge e como que a vida além de vida e morte ela se manifesta, então a gente não vai ter essa aflição. Mas esse aspecto é um aspecto difícil, um aspecto de realização, assim. Então é natural que a gente tenha obstáculos, né? Por exemplo, o Guru Rinpoche tem uma passagem quando se aproxima uma aluna e quer que ele seja mestre dela. Aí ele diz: os animais estão com fome, dá o teu corpo para eles, na próxima vida eu te pego como aluna. Então isso, assim, essa é uma boa sugestão, assim. Então, é um ensinamento de topo que o Guru Rinpoche deu, né? Se você tem a capacidade de ir além da fixação à vida e ao seu próprio corpo, então na próxima vida ele toma como aluna. Então, aquilo é o exame de vestibular da academia de Guru Rinpoche. Assim. Pense. Mas para um mestre nessa dimensão, ele está vendo isso claramente. Agora eu não me lembro, não sei se ela fez isso realmente, eu acho que ela fez. Essa administração da energia, né, em relação, quando é individual, a gente consegue visualizar pelo menos, né? Então, mas como é que fica, por exemplo, numa instituição, né, um gestor e tem que fazer essa gestão das energias, da energia coletiva, assim, de energias, né? Como é que a gente... Como? É que, vamos dizer, se as pessoas têm uma capacidade de energia autônoma, aí, se as pessoas estão ligadas àquele processo, tu não precisa gerir energia, porque a pessoa vai gerir aquilo, né? Assim, são pessoas preciosas quando elas dispõem dessa capacidade de se colocar em lugares difíceis e manter energia, né? Isso é super precioso, né? Agora, como as coisas são condicionadas, os grupos, de modo geral, eles vão funcionar através de sonhos, né? Então, porque os sonhos é o processo kármico também. Então, quando a gente gera sonhos coletivos, a gente tem essa capacidade. Especialmente quando esses sonhos coletivos eles estão ligados a coisas de méritos, porque aí a energia do sonho ela se sustenta. Quanto mais impessoal for o sonho, melhor, assim, né? É uma coisa de bem comum, uma coisa ampla. A sustentação ela ocorre, mas ela não vai flutuar com as nossas histórias pessoais.
Se os sonhos incluem histórias pessoais, eles flutuam, porque as nossas histórias pessoais elas flutuam. Mas se a gente olhar o sonho de uma forma ampla, dentro de uma abordagem de trazer benefícios amplos aos seres, então aquilo está sempre vivo. Aí a pessoa encontrou um referencial seguro, porque aquele referencial ele é compartilhado com os outros e ele produz energia. Então aquele grupo ele segue operando. Assim. As instituições elas são como seres também, né? Elas vivem a partir dessa energia. Assim. Se ela não tiver isso, se a organização não tiver isso, é bem difícil. O ponto central das organizações é gerar uma capacidade dos funcionários operarem de uma forma coerente, fluida, inteligente, para benefício da instituição. Assim. Então, no Sansara, esse é um problema. As grandes corporações elas ficam imaginando e contratando gente só para produzir esse movimento. E é muito difícil. As pessoas elas fogem do trabalho, elas tentam falhar os dias de trabalho, elas adoecem, elas geram uma série de problemas que têm um impacto sobre o funcionamento da organização. Né? Agora, dentro do Dharma, em princípio, nós vamos gerar um processo no qual a energia sustenta e a pessoa ela se sente beneficiada no meio daquilo. Aquilo faz parte da sua prática espiritual, ela avança dentro daquilo. Né? Quando não é o caso, então a gente vai encontrar também. Essas pessoas tentam escapar, tentam fugir, tentam reduzir o tempo, tentam trapacear de algum modo. Isso vai acontecendo. Isso é o comportamento usual do Sansara. Né? Poderia ser a última pergunta, talvez. Né? É o meu primeiro contato com o budismo, né? Então não conheço bem, mas nos impasses das relações humanas, nas discussões, por exemplo, eu penso que sempre existe a verdade de um, a verdade do outro e a verdadeira. Né? Então, imagino eu que a gente tente sair fora daquele bolo, né, para ter lucidez e olhar de fora. Não sei se é correto. Mas aí eu lembrei daquele ensinamento, é isso que eu queria perguntar, daquele ensinamento, não faça aos outros o que tu não gostaria que fizessem para ti. Então, talvez uma outra maneira de a gente ter lucidez, estando no meio do bolo, seria, é isso que eu pergunto, não fazer, inverter os papéis, né? Se colocar no outro lado e o outro aqui, e pensar, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Então, assim, na perspectiva budista, como é que se vê esse ensinamento, não faça aos outros o que não gostaria que fizessem contigo? Isso está bem. Está bem, a gente vai dizer... A gente deve desenvolver relações apropriadas conosco mesmo, com os outros, com as autoridades, com a natureza. Né? A gente deve olhar esse ponto assim. Né? E a gente aspira que os seres sejam felizes, superem o sofrimento, encontrem a liberação frente às causas do sofrimento e encontrem as causas verdadeiras da felicidade. A gente olha constantemente isso. Assim. A gente também pode adotar essa posição especular, né? Se colocar no lugar do outro e não querer que aquilo aconteça. Isso é uma forma hábil. Tá bem? Então nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lama chosun rin lunche zalin sasun chaparpel chosun awadang midrau do sungele chu. Então, até a noite.
Às 19 horas é prática, né? Aí 20 horas eu venho para dar sequência às 6 perfeições.